meu nome é Alexandrina e eu sou uma professora privilegiada, né, porque eu estou tendo oportunidade de participar desse programa do Pampa Singular. Às volta e meia dá pra ver uma substituição. Começou através dali, né, que tu colocou para nós do projeto, né, da van, que estava em andamento, e quando foi contemplado o projeto, tu nos apresentou, e a gente teve essa oportunidade de agendar e van estar no município, né, para os alunos prestigiarem, os professores também. Eu tomei conhecimento através de um curso que eu fiz com a equipe, né, do professor João, né, que era pelo Meet, né, nós tínhamos aula, nós trocávamos ideia como trabalhar, né, em sala de aula com as ciências, de que forma tornar a aula mais dinâmica. E isso assim foi me incentivando, né, para tornar minhas aulas melhores como professor, para trazer algo prático para eles. Que era interessante eu estar ali, colocada naquela posição e fazer o curso para poder disseminar. E o professor João, ele disse que haveria esse projeto, né? Então eu inscrevi a minha escola. E hoje nós estamos com a visita deles aqui. O que isso traz para a nossa escola? O que isso traz para os nossos alunos? O despertar, o motivar para o conhecimento na área de ciências. A gente olha para isso aqui, a gente pensa que é tudo verde. Vocês viram que são tipo um tijolinho. Eu acho que é muito importante esse trabalho, como vocês estão fazendo, né, ter mais trabalhos dessa questão de preservação, de mostrar os animais na prática, porque muitos assim, ó, eles cruzam na rua, mas eles não dão nem bola, entendeu? É tudo de verdade. É tudo de verdade. Tudo de verdade. Isso aqui é como ele é por dentro. A gente adquiriu o microscópio, o dorso humano, só que ainda a gente vê assim uma dificuldade dos professores, né, de levar, não tem um laboratório de ciência, na verdade a gente tem um laboratório de informática que foi montado como um laboratório de multimeios, né, aí então o professor pode levar ali, só que assim a vidraria é muito pouco, só tem um microscópio porque é muito caro, né, e a gente vê assim que a questão das escolas públicas, o governo pouco incentiva essa questão da ciência, né, da alfabetização científica, de trabalhar essa parte, e os professores se sentem despreparados também em trabalhar, e aí acabam não levando. A carga horária do professor é aquilo, né? Tem que desenvolver todos aqueles conteúdos, né? Num curto período de tempo, então acaba deixando as aulas práticas. Justamente quando antes do Delphi existir, sabe, tinha um cientista que pegou uma planta parecida com pega-pega e sabia como é que ela... A gente tá sempre brigando, né? Tem que fazer ela prática, tem que ter alguma coisa, né? Que eles gostam dessa parte, dessa vivência, assim, a gente vê que não tem muito. Olha, gente, que beleza. Acho que essa é a importância, né, desse projeto que vai despertar para a ciência, para o quanto a gente cuidar da nossa natureza, né, que uma aula de ciências, a ciência é a vida, é o nosso dia a dia, né, o que eles estão mostrando aqui, aquela florzinha que a gente faz, bem me quer, eles estão vendo, vai passar a ter um significado para os nossos alunos. E às vezes as pessoas até têm em casa, mas encaram aquilo ali como algo daninho e que não tem serventia. Mas no momento que a gente conhece e se apropria, a gente é dono também, e dono cuida bem mais. Diferente das outras. Não é colorida, não tem néctar, não tem perfume. Porque ela não... Essa questão muito interessante da universidade mais perto das escolas públicas, né? A gente tem aqui mesmo a Unipampa, que é bem pertinho, né? Deles virem, o que acrescenta muito, tanto com os professores quanto com os alunos. O aluno tem esse contato com o mundo acadêmico, que ele pode ingressar numa universidade, que pode ser desenvolvido, abre muito horizonte para o professor, porque o professor, quando ele se forma, ele vem depois para a escola, ele acaba não tendo muito tempo e nem muita oportunidade de fazer formações, né? Então, vivenciar isso, ver a ciência de perto, ver o que está acontecendo no mundo científico, eu acho que é muito interessante isso para o professor. Dá um gazinho a mais e para os alunos também, né? Desenvolver a alfabetização científica, deles terem uma ideia do que é, né, a história da ciência, trazer para a sala de aula, que não é tudo desenvolvido do dia para a noite, que tudo é uma caminhada, que tem experimentos que dá certo, que tem descobertas que levou anos para se descobrir, que não foi feito do dia para a noite, como a gente pensa, descobriu a lei da relatividade assim do dia para a noite, e não foi assim, né?
Deixa os colegas verem o girassol então primeiro. Parece gordura, né? Alguém me disse isso também. Sabe o que é isso aqui? Isso aqui, tudo isso aqui é uma folha, bem de perto. Aqui não dá pra ver, mas tem uma folha ali dentro dessa ponta aqui. Não, e outra coisa assim, que eu acho que eles têm essa visão que o cientista não é lá no laboratório de jaleco, no meio das vidrarias, fazendo experimento assim explosivo, né? Que não, ele pode ser cientista de campo, né? Ele é uma pessoa comum como qualquer outra, com sonho, com dúvidas, né? Com coisas que dá certo, com coisas que dá errado. Porque também a gente tem muito isso, né? Eu acho que é muito estereotipado, que o cientista teve aquele clique e já descobriu tal coisa. E não é. É todo um percurso, né? Ele vai a campo, ele pode estar na sala de aula, não precisa ser só dentro do laboratório, de jaleco, como a gente pensa, né? Isso aqui é assim, ó. Nós pegamos isso é uma folha, nessa pontinha parte. Eu peguei. O que me marcou foi essa questão assim, ó, da importância de dar importância ao bioma que a gente vive. Porque a gente fala muito na escola de todos os biomas. E não tem a importância para a nossa visão, a olhar para o nosso, ou seja, o nosso chão onde nós vivemos. A trabalhar o campo, o que nós temos? O livro, que tem bem pouquinha coisa, que não fala nada, por exemplo, assim, da nossa pitangueira, da nossa corticeira, né, do nosso espinilho que nós temos, né? Então, esse projeto trouxe muito material didático que nós podemos trabalhar em sala de aula e que eles têm, né, que é o dia a dia deles. Eles não vão decorar, eles vão saber. Eles têm uma conexão com a realidade e com aquilo que está sendo ensinado na sala de aula. Eu acho que ainda falta assim, ó, esse sentimento de pertencimento do bioma pampa. Que eu não fui alfabetizada e nem na universidade foi tão difundido o bioma pampa como é hoje. Parecia que o nosso bioma pampa não existia. E hoje a gente tem que entender que a gente está inserido e que tem que preservar e que tem que conhecer mais. Os livros trazem muito pouco e o professor acaba se limitando só àquilo ali. Então eu acho que é interessante essa parte de formação, de entender, de ter esse sentimento de pertencimento a esse bioma que está sendo degradado, que é pequeno, mas tem uma biodiversidade imensa, riquíssima, né? Tão rica e infelizmente não preservada, não cuidada, mas está na nossa mão modificar a visão. É com os pequenos, eu acredito muito nisso, que nós temos que fazer essa modificação de pensamento, de pensar. Nós não estamos no fim do Rio Grande do Sul, nós estamos no começo. Então nós temos que pensar dessa forma. O pessoal conhecer, ver ali aquele bioma, mas isso também tem que ser um trabalho assim, eu acho que ser feito ao longo prazo, não vai ser feito do dia para a noite, para mudar essa consciência, essa conscientização e esse pertencimento. Eu faço parte desse bioma e eu tenho que ajudar a preservar, porque senão vai se terminar, né? E aí as outras gerações daqui 50, 100 anos não vão ter oportunidade de conhecer talvez certas espécies, que já tem espécies que já foram extintas, né? Que não se tem mais acesso. Se nós tivéssemos uma maior visão da nossa riqueza de fauna, de flora, de clima, nós daríamos maior importância e cuidaríamos mais da nossa terra. Ah, é só uma catuíta. Ah, é só um beija-flor. Mas qual a importância dessas aves para nós? Se nós tivéssemos mais conhecimento sobre isso, nós cuidaríamos melhor. Se apropriar do conhecimento, porque se eu conheço, eu preservo e eu cuido. É essa a dinâmica. O ideal é isso, é haver cursos de formação, não só para nós professores, mas para empreendedores e toda a comunidade. Né? Para que de fato encontrem e vejam o que nós professores vemos, a riqueza do nosso bioma. E ter essas oficinas para os alunos assim, da universidade, eu acho isso assim, fantástico. Né? Essa maneira de vir o laboratório, né, para a escola, assim, é muito bom. Tem que ter mais trabalhos assim. É só agradecer. Só agradecer, porque isso aí é algo assim, ó. A gente, quando pensa num projeto e trazer alguém, a gente não pensa assim, ó, somos nós que estamos trazendo, é a comunidade que está abraçando. Só o que eu peço, que elabore mais projetos com que eu quero participar e quero que a minha escola e que meus alunos também participem.
criado.